Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje será um vídeo de uma receitinha super fácil e barata, fácil de fazer e leva poucos ingredientes e fica uma massa super gostosa. Então, mãos na massa. Vamos começar pela margarina, os ovos, o açúcar, o leite, a farinha de trigo e o fermento em pó. Aqui embaixo eu vou deixar a quantidade de cada ingrediente. Bom, vamos começar batendo na batedeira os ovos. Depois você pega o açúcar, já coloco na batedeira também. Depois a margarina e bate. Bate por alguns minutos, uns 5 minutos. Eu não conto muito não, mas é uns 5 minutos, depende da sua batedeira. Na minha, como é planetária, você vai bater mais ou menos por uns 5 a 6 minutos. Se for uma batedeira mais lenta, bate menos. Mas em média é isso. Mas até atingir essa consistência assim, uma consistência mais cremosa. Não precisa dissolver toda essa açúcar cristal, não. Porque eu uso açúcar cristal e não açúcar refinado. Aí agora acrescenta o leite, os 500 ml de leite. Aí como estava em 2 copos eu coloquei 2 vezes, mas é 500 ml. Depois você bate mais um pouco, só mais uns 5 minutinhos, só mesmo para misturar bem. Bom, vamos bater e essa batedeira é boa, mas só que se você não apertar bem ou segurar, ela derrama um pouco pelos lados. Pronto, agora tá tudo batido, fica desse jeito. Tudo misturado. Agora você vai e acrescenta a farinha de trigo. Eu peneirei essa farinha de trigo, porque ela era um pouco grossa, mas se for uma farinha de trigo mais fininha, não precisa nem peneirar. E eu já coloco assim, tudo de uma vez. Toda a farinha. Aí se você perdeu algum ingrediente aí, eu deixei toda a quantidade dos ingredientes aqui embaixo, no box de informação. E você tá vendo aí, ó, tem que segurar um pouquinho, senão a farinha derrama um pouco. É uma batedeira ótima, mas porém essa parte ela deixa meio a desejar. Pronto, aí atingiu essa consistência. Você dá uma mexida para soltar nas lateral. E vai bater novamente mais um pouco. Aí você mexe bem, mexe toda a farinha que fica grudada. Porque não deixa de pregar um pouco dos lados, porque a gente coloca tudo de uma vez. Se colocar aos poucos, não tem muito esse problema não, mas eu não tenho muita paciência, eu coloco assim. Eu prefiro bater 2 vezes. Aí bate mais um pouco. A quantidade de tempo batendo aqui é mais ou menos uns 10 minutos batendo essa farinha. No máximo uns 10 minutos. Aí ó, já tá uma massa bem homogênea, uma massa não muito grossa, mas também não é uma massa muito fina. É uma massa bem cremosa. Ela não fica uma massa muito pesada, muito grossa. Aí agora acrescenta o fermento em pó. E bate mais um pouco. Agora eu bato só um pouquinho, no máximo 1 a 2 minutinhos, só mesmo para misturar. Aí dá mais uma misturadinha para ficar bem misturadinho esse fermento na massa, né? Pra misturar bem. E pronto, a nossa massa já tá finalizada. Aí na hora de untar a forma, você pode colocar, eu coloco assim, coloco um pouquinho de óleo e eu tenho o pincel de untar, só porque eu acho isso aqui mais prático, que você já usou e joga fora. O pincel eu não gosto muito não, aí você só unta, eu só unto embaixo, eu não unto nas laterais. Unta, passa óleo. Se quiser passar margarina também pode, só porque a margarina deixa aquela casquinha no fundo, mais grossa, e eu não gosto muito, eu prefiro óleo. Aí depois acrescenta a massa. Tá vendo que é uma massa que desliza bem, uma massa bem cremosinha? Adiciona toda a massa na forma.
espalha bem. Pode espalhar, não tem problema. Aí meu forno já estava pré-aquecido a 100 graus durante uns 10 minutos. Aí você já coloca a 180. Coloquei aqui 45 minutos de assar, mas gasta até menos. Aí está o ingrediente para a nossa calda, que é o açúcar, o chocolate em pó e o creme de leite. Mistura tudo assim mesmo antes de colocar no fogo, até ficar uma mistura homogênea. Se você não tiver o creme de leite, você pode colocar um pouco de leite e um pouco de amido de milho, que dá super certo. Aí vamos já no fogo. A consistência é essa, como se fosse de um brigadeiro mesmo. Você vai passando, você sente o fundo da panela, tá vendo? A imagem não ficou muito boa porque eu virei o celular, mas você vai passando assim, já derreteu todo o açúcar, já tá bem mais cremosa. Agora você reserva. Nosso bolo ficou pronto. Aí, para você saber se ele tá realmente assado, é só você furar com o garfo. O garfo vai sair bem limpinho, não pode ter nada grudado, aí você vai saber que ele tá pronto. Aqui está a nossa calda, depois de fria, porque eu fiz ela enquanto o bolo estava assando. Ó, tanto que ela fica cremosa e bonita. Agora, você fura bastante o bolo. Eu gosto de furar, mas se você não quiser furar também não tem problema. Eu gosto de furar porque eu gosto quando o recheio entra dentro desses buraquinhos, fica uma delícia. Você despeja toda a calda por cima do bolo. Espalha bem. Espalha para todas as laterais. Se você quiser também fazer essa receita da calda 2 vezes, tipo dobrar a receita, pode também, que fica uma delícia, com bastante calda. Agora é só você acrescentar o granulado ou a farinha de coco, ou mesmo se não quiser colocar nada, não acrescentar nada, só deixar mesmo com a calda de brigadeiro também fica ótimo. Eu quis colocar porque a minha filha gosta muito e eu coloquei. Eu tinha um pouquinho em casa e eu coloquei. Mas aqui a quantidade é o tanto que você quiser. Você pode espalhar bem. Se quiser um bolo mais alto ainda do que esse, pode colocar numa forma menor, não tem problema. Aí, pessoal, o resultado deu 12 pedaços desse tamanho, que é o pedaço grande. Mas se você quiser um pedaço menor, dá muito mais pedaço. Eu ainda desenformei quente, ó, dá pra ver até a fumaça saindo. Solta super fácil. Então foi essa a nossa receitinha. Se você já gostou, já deixa seu like. E se você não é inscrito no canal, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!